Olá, amigos do Esporte em Debate. Nós estamos iniciando o Esporte em Debate de hoje de maneira muito especial, porque nós vamos discutir aquilo que os clubes do estado do Maranhão, aquilo que o futebol da nossa terra fez em 2018, nas competições regionais, nas competições estaduais e a nível nacional também, a produção de cada representante do estado. Nós tivemos um ano de 2018 com muitas participações de clubes maranhenses na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D, Campeonato Brasileiro da Série B, e tivemos outras competições também a nível local, como o torneio seletivo, que indicou o segundo representante do estado do Maranhão para o Brasileirão da Série D, sem contarmos também no Campeonato Maranhense da Série B, chamada Segundinha. E em 2 programas aqui no Esporte e Debate, nós vamos fazer essa retrospectiva, analisando os fatos que foram destaques do esporte em 2018. E vão estar com a gente o jornalista e radialista Henrique Pereira, coordenador do núcleo de rádio aqui da TV Assembleia, da Rádio Assembleia. Também o Gregório Dantas, que você já está acostumado, né, titular do Esporte em Debate na TV, com participação também na Rádio Assembleia Online, destacando sempre o esporte maranhense. E em 2 programas, nós vamos analisar tudo aquilo que aconteceu com o futebol do estado do Maranhão em 2018. E você vai ter a oportunidade, né, de saber o pensamento de especialistas, saber também as perspectivas para a temporada 2019 em cada competição em que o clube do estado do Maranhão vai participar. Não só os locais, mas a nível nacional também. Henrique Pereira, satisfação tê-lo aqui. Ano passado a gente esteve junto também discutindo, né, fazendo uma retrospectiva do futebol do Maranhão. Verdade, Juraci, um prazer todo meu estar mais uma vez aqui, aceitar o convite de vocês. Eu que militei durante tanto tempo no futebol e tenho acompanhado realmente o futebol maranhense. Prazer mais uma vez, Juraci. Prazer é nosso, Henrique. É sempre uma honra e uma satisfação tê-lo aqui. Gregório Dantas, esse aqui está com a gente todos os dias, todos os anos. Estamos juntos, né, Jurinho? Estamos juntos sempre, né? Sempre. Mas a emoção se renova, né? Quando você vai ter que olhar para trás e ver o que os clubes maranhenses fizeram, se fizeram certo, se fizeram errado, o que poderia ser feito diferente, não é? Exatamente. Vamos apresentar uma análise, né, a respeito da campanha, né, dos clubes maranhenses, Sampaio, Moto, Beatriz, Cordino também teve a sua participação na Série D. Vamos aprofundar já esses temas. E eu vou logo começar, né, trazendo o debate aqui sobre a Copa do Nordeste. Bora lá. Competição que é considerada e chamada carinhosamente de Lampions League, né? Uma referência à Champions League. É claro que proporcionalmente a gente não pode, né, ir tão longe, não é, Henrique? Fica distante, bem distante. O Sampaio foi o campeão da competição, né? Foi surpresa para você total ou por campanhas anteriores do Sampaio? O Sampaio já era para ter conquistado uma vaga na segunda fase da competição, mas houve aquele problema, você se lembra do Curuca, né? O Curuca. Que acabou gerando um problema disciplinar e o Sampaio não chegou à segunda fase, mas dentro de campo até conquistou o resultado para estar, né? Esse resultado, Juraci, ele já era esperado já há um bom tempo. Lógico que a conquista do título era um desejo antigo de todos os torcedores, mas ele veio crescendo na competição Sampaio Corrêa e gradativamente não só nós que trabalhamos na crônica esportiva, mas o próprio torcedor começou a acreditar. Isso, como você falou, era um sonho antigo, desde aquela história do Curuca. Infelizmente o Sampaio terminou sendo punido, mas veio a se consagrar esse ano com a conquista do campeonato da Copa do Nordeste. Quando iniciou a competição ali, sim, Greg, você pensou em algum momento, rapaz, o futebol maranhense vai ser o campeão da Copa do Nordeste? Ou não? Não, na verdade eu não pensei. Para mim foi uma surpresa o Sampaio ter sido campeão realmente da Copa do Nordeste, tanto que o título foi extremamente comemorado pela torcida. Ainda mais, Jurinha, se a gente avaliar, eu até separei aqui um material para a gente aqui, antes do programa, que o grupo do Sampaio era considerado o grupo da morte, né? A gente tem que sempre lembrar isso. O Sampaio tinha Ceará, que estava jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, tinha além do Sampaio Corrêa, que tinha acabado de subir, né, da Série C para a Série B, além do CSA, que também subiu com o Sampaio Corrêa, e o Salgueiro, que sempre é um adversário muito difícil na Série C. Um adversário complicado, né? Exatamente. Para o futebol do Maranhão e cearense. E mesmo com esse grupo dificílimo, o Sampaio conseguiu a segunda colocação, terminou com 9 pontos, o Ceará terminou em primeiro com 13 pontos. E aí prosseguiu, né, até, vamos dizer assim, a chegada a buscar o título de campeão da Copa do Nordeste 2019. Tem uma trajetória aqui bonita do Sampaio, que logo depois de se classificar encarou o Vitória da Bahia, teve aquele resultado expressivo, 3-0 aqui em São Luís. Aí é bom que se diga o seguinte, nas quartas de final. Aí a gente precisa fazer um parênteses, sim, porque o Sampaio vinha, Henrique, de um grande resultado que foi o acesso, né, da Série C para a Série B. Isso. E aí o Francisco Diá,
que era uma unanimidade até então, ele começa o ano no Sampaio Corrêa. Exatamente. Vem com o Campeonato Maranhense mal, né? O Sampaio não foi bem no Campeonato Maranhense. E na Copa do Nordeste, meio que resultados que não davam segurança, né? Para o torcedor e, acredito, também a diretoria. Exatamente. E aí o Sampaio muda a comissão técnica, vem o Roberto Fonseca, que já havia tido uma passagem pelo próprio time do Sampaio discreta, e ele assumiu justamente para dirigir o Sampaio nesse jogo contra o Vitória. Exatamente. E ele consegue um resultado que eu vou te contar uma coisa. O presidente do Sampaio, o mais ferrenho, o mais apaixonado torcedor do Sampaio, não imaginava que o Sampaio faria 3-0 no Vitória aqui, né? Não tenha dúvida, Juraci, mas bem aí foi o que eu disse, nessa crescente da competição, porque o torcedor do Sampaio Corrêa e a própria Cônica começaram a acreditar. Pô, ganhou do Vitória, todo poderoso Vitória, um time de primeira divisão. Time de Série A, né? Série A, time com toda uma tradição. E o Sampaio aplica um 3-0, você começa a ter uma aspiração, você começa a acreditar que um sonho pode se realizar. Então foi por isso que eu disse, durante a competição, com a chegada do Roberto Fonseca e esse resultado, aí sim, eu acredito que aí o Greg também começou a ver com uma esperança, você começa a ter um norte, você começa a dizer, não, realmente pode, e o que realmente veio acontecer. Eu me recordo, Greg, que nesse jogo, e telespectadores da TV Assembleia, foi uma grande novidade o 4-1-4-1, né? Foi. Do Roberto Fonseca, que surpreendeu e muito o time do Vitória. Aliás, foi uma vitória em que o Sampaio aplicou um chocolate no Vitória. Né, foi acachapante, sim, a vitória. Foi uma vitória acachapante. O Castelão recebeu até um bom público nesse jogo. O Sampaio ganhou... Não tanto a altura, nem né, perto do que deveria receber. Do que o Sampaio costumou a levar, né? Que é até um ponto que a gente poderia discutir isso profundamente, que é, vamos dizer assim, o número de o público no futebol maranhense que vem caindo vertiginosamente. Eu diria até assustadoramente. Assustadoramente, né? Exatamente. O Sampaio ganhou 3-0 nas quartas de final. Esse jogo, foi no dia 26 de abril, para quem não lembra. E depois empatou 0-0 lá na Bahia. Segurou aquele empate no Barradão. Por isso é que eu disse que distribuiu o chocolate, né? Exatamente. Garantiu a classificação. Na semana da Páscoa. Foi. E depois, aí, não sei se você lembra, Julinho, aconteceu um jogo Sampaio e ABC. Já naquele intervalo da Copa do Mundo de 2018, que os times não estavam mais jogando, mas a Copa do Nordeste continuou. O Sampaio ganhou do ABC 1-0 aqui e empatou 1-1 lá. Mas é preciso dizer que o Sampaio empatou lá, para garantir a classificação diante do Vitória. Foi lá no Manuel Barradas. Isso, 0-0. E lá o Sampaio também jogou bem. Jogou bem. Dentro de uma proposta de jogo, de marcação, né? Marcação forte, o Sampaio conseguiu anular as principais peças do time do Vitória. Foi 0-0, depois dos 3-0 aqui, aí logo nas semifinais o Sampaio encara o ABC, ganha por 1-0 em São Luís e empata por 1-1 lá em Natal, e aí veio a grande final, né, Julinho? O Sampaio conseguiu o resultado aqui em São Luís, foi um dos melhores públicos do ano, junto com aquele público da Copa do Brasil contra a Ponte Preta, 1-0 diante do Bahia, fortíssimo Bahia, né? E depois empata 0-0 lá e consegue o título de campeão da Copa do Nordeste 2019. O Sampaio se consagra, Julinha, como campeão da Copa do Brasil, da Copa Norte e da Copa do Nordeste, um feito histórico. Muita gente esquece, e eu tenho a certeza, pelo que conheço dos dois aqui, que sempre comentam nos bastidores com a gente, vocês têm a lembrança que quando o Sampaio conquistou a Copa do Nordeste, o América também conquistava naquele ano o título da Copa do Nordeste. Quando conquistou a Copa Norte, né? Quando o Sampaio conquistou a Copa Norte. Foi. O América de Natal conquistava a Copa do Nordeste. E a CBF inventou um jogo para unificar os títulos do Norte e do Nordeste. Foram 2 jogos, Sampaio e América e Sampaio. O Sampaio ganhou aqui, empatou lá. E o Sampaio conseguiu, né, simbolicamente, unificar esses títulos. Unificou, né? Exatamente. Que hoje a CBF não tem mais nem esse registro lá. Ela mesma fez. Foi. Né? Ela mesma apagou. Ela mesma apagou da história. É lamentável, Juraci, mas é importante destacar, porque o Sampaio é campeão do Norte, campeão do Nordeste, e a unificação que a CBF faz hoje, questão de apagar, o Sampaio também ganhou. Agora, por exemplo, eu estive nesse jogo lá em Salvador. Né? Fizeram uma festa, mais uma festa daquelas maravilhosas, para que o Bahia fosse o campeão. Fizeram. O Henrique, é bom que a gente registre aqui, Greg, aquela chuva de papel picado
tinha só as cores do Bahia. Eu lembro. Chamaram o Pincirico para tocar lá, para fazer um grande show, montaram. Olha, eu cheguei por volta de meio-dia ao estádio. A gente chega cedo, né, para fazer a transmissão, se concentrar. Você sabe muito bem o que isso representa, como cronista esportivo, como um grande repórter que toda a vida foi. E a gente viu que estava tudo sendo preparado. O prefeito esteve lá, o prefeito da cidade esteve lá de Salvador, esteve antes, muito antes da bola rolar, vendo cada ponto da festa preparada lá para os baianos. E com um público de 50 mil torcedores, o Sampaio colocou água no chope dos baianos e conquistou o título. Agora, vou dizer uma coisa para você. Foi sofrimento. Foi sofrimento. Porque o Andrei, o que ele pegou. Olha, os atacantes. O Vinícius do Bahia, pensava, ele pegava. Era. Impressionante o que ele pegou, o goleiro Andrei. E fizeram uma proposta para ele lá no campo ainda. Dentro de campo. Para ele jogar no Esporte Clube Bahia. Assim, Julinho. Que era até melhor que ele tivesse ficado. Depois a gente vai explicar isso. Depois. Foi outro decorrer da competição da temporada. O Sampaio o Andrei apresentou alguns problemas, né, rapaz? Mas é o seguinte, o Sampaio foi campeão diante do Bahia, né? Automaticamente conseguiu aquela vaga para as fases oitava de final da Copa do Brasil do ano de 2019, que foi o que nesse momento garante esse título da Copa do Nordeste. O Sampaio teve praticamente o time inteiro escolhido como time base da seleção da Copa do Nordeste. A seleção da Copa do Nordeste. O Sampaio teve 6. Isso. O Andrei, além de ser o melhor goleiro da competição, foi o melhor jogador da competição. Muito justo. Muito justo. Ele, principalmente nas últimas partidas, contra a Vitória, contra o Bahia. E ABC. Ele fez defesas inimagináveis. Exatamente. A final. Não, exatamente. Então, o Sampaio mereceu esse título. O Roberto Fonseca conseguiu trazer esse título logo quando, vamos dizer assim, pouco tempo, né, à frente do Sampaio Corrêa, depois da saída do Francisco Diá, conseguiu trazer esse título. Depois teve alguns outros problemas que vamos debater ao decorrer do programa, mas o Sampaio é campeão, justíssimo, o melhor time mesmo. O Bahia é time de Série A, a gente sempre tem que ressaltar isso aí, e um time que estava jogando bem e acabou jogando bem o campeonato. Conquista maravilhosa e inédita para o futebol do Maranhão. Exatamente. Agora, uma pena, porque no ano que o Sampaio conquista a Copa do Nordeste, é justamente o ano em que a Liga do Nordeste e a CBF retiram do campeão a vaga para jogar a Copa Sul-Americana. Exato. Porque quando o Sampaio, lá em 1998, conquistou a Copa do Norte, o Sampaio obteve uma vaga para jogar Copa Conmebol. a época a Conmebol, que é hoje a Copa Sul-Americana. Isso, exatamente. Mudou apenas de nome, mas era. E o Sampaio foi terceiro, perdeu apenas para o Santos, que foi o grande campeão da competição. Quer dizer, hoje a gente poderia ter o futebol do Maranhão se preparando para jogar uma Copa Sul-Americana. Competições internacionais, que era de fundamental importância. Lembrando, Julinho, também que o Sampaio, chegando ao título da Copa do Nordeste 2019, consegue essa classificação para a Copa do Brasil, como eu já lembrei, e tem uma certa mudança drástica para a Copa do Nordeste 2019, né? Que a gente já vai comentar sobre isso. A principal delas, que eu acho, inclusive, é a falta do televisionamento do esporte interativo, que dava uma visibilidade maravilhosa. A gente tem que falar que vai perder muito. Infelizmente, o esporte interativo fechou as portas, né? Ficou sem a possibilidade de ter uma outra televisão acertou, o SBT, né, que faz um grande trabalho, mas vai transmitir não é do mesmo jeito. Em duas datas. Duas datas. Isso. O esporte interativo era direto. Mas todos os jogos. Todos os jogos. Era outra dinâmica. E isso fazia uma diferença. Fazia muito. Eu destaquei a Copa do Nordeste 2019, Julinha, porque mudou aquele regulamento de chaveamento de 4 grupos, né? De A, B, C e D. Agora nós teremos 2 grupos de 8, né? E aí com a representação de Sampaio e de Motoclube, né? Mexeram nas cotas também, né? Exatamente, mexeram nas cotas. Eu até separei aqui o grupo A e o grupo B, né? Só para a gente acelerar o processo. No grupo A nós temos Santa Cruz, Vitória, Fortaleza, CRB, Salgueiro, Sergipe, Sampaio e Altos. E no grupo B temos o Bahia, o CSA, o ABC, Confiança, Náutico, Ceará, Moto e Botafogo da Paraíba. O Motoclube voltará a disputar a Copa do Nordeste em 2019, né? Pelo fato de ter sido campeão maranhense. E lembrando que desta vez teremos o cruzamento de um grupo contra o outro. E vamos ter Sampaio e Moto Sampaio, o que possibilitará vários clássicos.
Temos já os jogos de estreia das dois Vamos times. lá, os jogos da primeira rodada. Da primeira rodada nós temos A partir do dia 16 de janeiro. 16 de janeiro, 2019. Moto Clube e Autos, é o primeiro jogo do Moto, aliás, a estreia do Moto no ano de 2019, Moto e Autos no Estádio Castelão, e às 8 horas da noite, e teremos Ceará e Sampaio no dia 17, Ceará e Sampaio no dia 17, também 8 horas da noite, no Estádio Castelão, mas lá em Fortaleza, na Arena Castelão. Com certeza. Eu vou para o intervalo e daqui a pouco a gente volta já no segundo bloco falando de Copa do Brasil, vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro, vamos falar também da Série B, que marcou neste ano de 2018, infelizmente, a queda do Sampaio Corrêa e do futebol do Maranhão para a Série C. Eu volto daqui a pouco. Segura aí que a gente volta já com Esporte em Debate, essa retrospectiva do futebol em 2018. Já estamos de volta com o Esporte em Debate, hoje de maneira muito especial. Nós temos aqui o Henrique Pereira, o Gregório Dantas, estamos analisando a campanha dos clubes e o futebol do Maranhão em 2018. Ô Greg, Copa do Brasil. Vamos lá, Júlio. 2 clubes maranhenses tiveram, né, em evidência no ano de 2018. Foi. O Cordino, uma surpresa na competição, Sim. o Cordino de Barra do Corda, e diria até uma grata surpresa. E o Sampaio Corrêa, né? Exatamente. Que é uma tradição, a sua participação também, principalmente nos últimos 10 anos, 11 anos, o Sampaio tem participado de todas as edições da Copa do Brasil. O Cordino enfrentou o Náutico de Pernambuco, o time Timbu, e o Sampaio Corrêa Começou contra o Independente começou contra o Independente do Pará. do Pará. Foi. O Sampaio seguiu adiante, chegou até a terceira fase, e o Cordino saiu, né, ainda na primeira fase da competição. Você esperava algo diferente em relação, por exemplo, ao Cordino? Vamos lá, é o seguinte, Juliano, nós temos que ressaltar alguma coisa. O Cordino estava jogando Campeonato Maranhense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. E para um time de vamos dizer assim, de uma estrutura mais modesta com relação aos grandes clubes do... Sem grande investimento, É né? muito complicado, muito difícil. Eu acho que o Cordino fez até um excelente papel na Série D, que a gente já vai falar já sobre isso, mas na Copa do Brasil eu não esperava nada diferente. Pegar o Náutico, time que tem muita experiência na Série A, é complicadíssimo e estava recentemente jogando a Série C desse ano de 2018. Então eu avalio que a participação do Cordino foi dentro do esperado. O Sampaio Corrêa passou do Independente, também era esperado. O Sampaio depois encarou o Paraná, time no momento da Série A. Da Série A do Campeonato Brasileiro. Conseguiu ganhar o Paraná e eliminar a equipe do Paraná, um resultado importantíssimo também. Aí encara a Ponte Preta. Aí, Juliano, teve aqueles 2 empates, como a gente bem lembra. E aí o Sampaio foi para os pênaltis e foi derrotado aqui em São Luís nos pênaltis. Eu gostaria de voltar um pouquinho para falar sobre o Cordino, porque realmente foi uma surpresa a equipe de Barra do Corda disputar a competição. Mas a gente espera que a participação em competição nacional, como é a Copa do Brasil, que é uma competição milionária, uma competição que tem uma premiação de 50 milhões de reais, que dá visibilidade ao clube participante em todo o território nacional, a televisão que transmite manda para o mundo inteiro, né? Manda para boa parte do mundo inteiro, os jogos transmite, aqui no Brasil, né, você tem uma visibilidade maior, todo mundo destaca, portais e tudo. E isso eu esperava que trouxesse algo, né, de palpável para o time do Cordino. E o que você está falando, Juraci? O estádio, por exemplo. O estádio, Henrique, infelizmente não melhorou. Continua a mesma coisa. Né? E uma cota de Copa do Brasil, Greg, em torno de 200, 300 mil, 400 mil reais para você disputar uma primeira fase da competição. Jogo. Verdade. O jogo. Quer dizer, eu acho que esse exemplo bom, ele efetivamente não se deu para o time do Cordino, porque a gente está vendo aí a dificuldade que o time ainda tem a essa altura, né, dos acontecimentos. A ideia, Juraci, a partir do momento que o Cordino foi para a competição, para a Copa do Brasil, enfrentou o Náutico, conforme o Greg colocou, uma equipe que já jogou primeira divisão, que estava na Série C e que tem uma estrutura muito maior, acreditava... E começou com um investimento também muito rasteiro. Esse jogo foi em São Luís, inclusive. Mas aí o que se esperava para o time do Cordino e para a própria cidade é que a partir deste momento houvesse um crescimento. A cidade, o próprio estádio, mas infelizmente não se concretizou. Não se deu. O time continua com investimento baixo, vamos esperar agora no Campeonato Maranhense do ano que vem, mas infelizmente não se concretizou. Tudo aquilo que nós sonhávamos em termos de crônica esportiva, de que fosse dar um avanço, não gerou. Já o Sampaio, pela segunda vez consecutiva, consegue chegar
há uma colocação em que o futebol do Maranhão tem como, né, o limite, que é a terceira fase da competição. Mas fez uma boa campanha. E ficou até aquele gostinho de que o time poderia aqui na cobrança de pênalti contra a Ponte Preta avançar, né? Sem dúvida. Aí é que ficou o gostinho, porque dava para avançar. Dava para avançar, infelizmente, pênalti é uma loteria. Terminou o Sampaio sendo eliminado. Mas o gosto de que você pode conseguir ficou. Ficou evidente que dá. E para mim ficou certo a convicção que nós temos aqui no Esporte em Debate. A gente vem falando, gente, tem que ser feito um investimento para disputar uma competição como essa. Tem. Essa competição é superavitária, né? É uma competição de uma visibilidade estrondosa, né? E é a única oportunidade de você, né, jogar contra grandes gigantes do futebol brasileiro, que você faz intercâmbio, que você apresenta um ou outro jogador que pode ser negociado. Sim. Ela serve para isso, né, Greg? Jurinha, é tão superavitária que naquele momento, esse jogo contra a Ponte Preta aqui em São Luís foi o maior público do Sampaio, até aquele momento. Depois, a final da Copa do Nordeste superou, mas rendeu muito ao Sampaio. E outra coisa, o Sampaio tinha possibilidades reais de passar da Ponte Preta. Aquele jogo ali... Time por time analisando, frustrante. Né? E o Sampaio era mais time daqui a Ponte Preta naquele momento ali. Não, claro, no final do ano as coisas mudaram, teve uma mudança do elenco, o Sampaio degringolou brutalmente, né? Mas naquele momento, para mim, o Sampaio era mais time que a Ponte. O Sampaio tinha possibilidade real, sim, de ter passado. Foi para os pênaltis, que não era para ter ido para os pênaltis. O Sampaio poderia ter feito um gol ali, ter decidido o jogo, mas não conseguiu. E aí foi para os pênaltis, aí como o Henrique falou, pênalti ali, meu amigo. Loteria. Eles ganharam e aí o Sampaio deu adeus. Mata-mata é assim mesmo, a gente tem que entender. A campanha de Sampaio pode ser considerada muito boa. Foi né? boa, muito boa. Porque nunca o futebol do estado do Maranhão conseguiu chegar à quarta fase da Copa do Brasil. Não, foi muito boa. Só 2 times alcançaram o feito. Você sabia disso, né? Uhum. O Maranhão Atlético Clube, e o Sampaio, que foi o primeiro a chegar à terceira fase da Copa do Brasil, e o Sampaio já por 2 oportunidades. Porque na passada também tinha feito e agora conseguiu novamente. Não é fácil você avançar. Não. E é claro, a gente fala assim, poxa, ficou aquele gostinho. Mas a Ponte Preta, gente. A Ponte Preta, agora mesmo, por pouco, com o Gilson Clay, não volta à Série A. Quase. Bateu na trave. Está tentando via justiça, né? Mas a gente também é feio, né? É complicado. Você escala o tapetão, né? É verdade. Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa foi o único representante do estado do Maranhão. Na verdade, o ano de 2018 foi o ano da volta do Sampaio e, por conseguinte, do futebol maranhense, a segunda mais importante divisão do futebol brasileiro, a Série B do Campeonato Brasileiro, já que em 2016 o Sampaio caiu da Série B para a Série C. Em 2017, o Sampaio Corrêa reouve a vaga, porque dentro de campo ficou entre as 4 melhores equipes da Série C. Ascensão confirmada para a Série B em 2018. E aí esperava que o Sampaio tivesse aprendido a lição, né? Do que precisava fazer e o que não devia fazer, né, Henrique Pereira? Sem dúvida nenhuma. E aí acabou caindo, né? E o que se esperava, Juraci e Greg, não sei se vocês vão concordar, assim, o Sampaio vinha do título da Copa do Nordeste, o Sampaio vinha de uma boa apresentação na Copa do Brasil, onde ficou na terceira fase. Acreditava-se que os erros daquele ano de 2016, frustrante em que o Sampaio caiu, não fossem ser cometidos. Aí é que está o grande momento ruim do futebol maranhense, porque a queda... Eu não sei a opinião de vocês e quero ouvi-los, né? Aliás, o meu papel aqui é esse, né? Sim. Mas eu vejo que o Sampaio se iludiu com o resultado que conquistou de forma surpreendente, competente, mas surpreendente na Copa do Nordeste, porque você derrotar Vitória e Bahia. E eu estava lá em Salvador, a brincadeira era, rapaz, esse time tem que disputar o Campeonato Baiano, porque já deu no Bahia, deu no Vitória, deu no Bahia. Verdade. Eles brincavam muito lá em Salvador, eu estava lá, acompanhei de perto. Então, esse título fez com que, dentro do Sampaio, diminuísse o ímpeto, pelo menos eu acredito nisso, não sei vocês. Não, nós temos um time sim, para ficar entre os 10 aí, porque o time foi campeão da Copa do Nordeste, batendo o Vitória, batendo o Bahia, deixando para trás o ABC, deixou para trás o Ceará, que é da primeira divisão. Esse time eliminou o Paraná numa fase da Copa do Brasil este ano, então nós temos um time para ficar entre os 10. Ledo engano, na minha opinião. Assim, a Série B do Campeonato Brasileiro demonstrou algumas coisas, Jurinha. Primeiro, como o Sampaio planejou mal a entrar na Série B. E olha que tem um agravante, porque o presidente Sérgio Frota, antes da competição, disse: eu sei a receita de cair e de subir.
Não foi? Ele não falou? Falou várias vezes. Várias vezes. Falou. Várias vezes. Pois ele fez tudo errado, porque o Sampaio caiu, Jurinha. Caiu, ou seja, ou ele fez a receita para cair, né? Eu acho que não, ele errou. Para mim, o Sampaio tem vários erros, equívocos de gestão que levaram a essa queda na Série B do Campeonato Brasileiro 2018. O Sampaio, para mim, demitiu mal, demitiu os técnicos mal. O Roberto Fonseca. O Roberto Fonseca, que era o técnico campeão da Copa do Nordeste, para mim foi Quer dizer, não teve paciência nenhuma. totalmente errado. Até porque, com o Até- Roberto Fonseca, se você me permite, Sim. ele quando ele conquista ali a Copa do Nordeste, né, em cima do Bahia, ele de imediato ele perdeu 7 jogadores. Foi. 7 jogadores. Teve jogos 7 que jogadores titulares. Teve jogos Sim. que o Roberto Fonseca fez sem 9 jogadores. né? E tem um agravante que é o seguinte, porque o presidente Sérgio Frota deu a, vamos dizer assim, entre aspas, deliberação assim, meu amigo, vamos ganhar a Copa do Nordeste. E o Sampaio poupou muito naquela fase E aí final foi ali. um erro muito Foi. grande de planejamento, porque o Poupou. Sampaio começou a Série B poupando jogadores. Começou. Ora, você não deve começar uma Série B de Campeonato Não. Brasileiro Poupando. poupando jogadores. E poupou, e pela disputa da Copa do Nordeste, poupou demais, e aí veio no final, né? O prejuízo, o preço pagou no final, o preço altíssimo o Sampaio teve que pagar, que foi esse rebaixamento. Para mim, o primeiro erro foi esse, foi a demissão do técnico Roberto Fonseca, depois a contratação totalmente equivocada de Paulo Roberto, que ficou alguns Só pegando uma deixa no que você Sim. está falando. Você vai por essa linha de raciocínio em relação à Sim, queda do sim, Roberto sim, Fonseca? sim, Você teria sim. ficado? Teria insistido um pouquinho mais. Eu não sei bastidores, porque a gente não está vivendo dentro do clube, só o presidente sabe e a diretoria, mas eu acredito que eu apostaria um pouquinho mais e tentaria reforçar o É elenco. porque não é campeão, Campeão. né? Campeão do Tanto Nordeste. é a prova, Juraci, que depois, no próprio Campeonato Brasileiro, ele assume uma outra equipe. Isso. E o Londrina. Quase. Londrina. Chegou lá, o Londrina estava Quase. caindo. Estava dentro da zona, conseguiu inclusive. subir. Quase Então, sobe. prova de que ele tinha um trabalho positivo. E o presidente do Sampaio, Sérgio Frota, admitiu recentemente, né? Não. Que aquele foi um Ato, ato, um né, erro. um erro de ter demitido naquela E ocasião na o época Roberto mesmo, Fonseca. na época mesmo, a gente não custa nada recordar que ele falou assim: eu vou demitir ele, mas ele é um bom profissional, ele é um cara sério, ele é um cara vencedor, a nota Não dele tinha. tinha isso aqui, então por que tu vai demitir ele? Não tinha motivo pra Se o demitir. cara fala assim, ele é tudo isso aqui, aí tu vai demitir ele. Não tem lógica, pra mim não teve lógica, foi o principal erro. Pra mim, o outro problema que levou o Sampaio ao rebaixamento era, a gente comentou isso durante o ano todinho, era o desnível técnico entre os titulares e os reservas. O Sampaio tem um Porque aí nível se diz o absurdo. seguinte, algumas pessoas disseram o seguinte, o Sampaio tem um time, quando a coisa começou a decrescer, o Sampaio começou a ir Por água abaixo? por água abaixo, É. o Sampaio tem um péssimo time. Não. Não era. Não. Eu Ele não- tinha um time eu titular, nunca ele não concordei. tinha, Ele era banco. tinha um time, Tinha né, 11. a conta do chá. Tinha, exatamente. né, mas não tinha elenco. Não, não dá. E aí você as- jamais numa competição pontos corridos? dessa longa, Não funciona. uma competição que premia a regularidade, Sim. se você não tiver jogadores para repor cartões amarelos, Expulsões. indisciplina, expulsões, Contusões. contusões, Você né? tá- O que matou o Sampaio Foi no começo da Série B foram também essas contusões de jogadores, não tinha elenco. Não. além pra de, poder, além né? de ter Foi um poupado grande muitos problema. jogadores, acabou a Copa do Nordeste, o Sampaio chegou para ter 9 jogadores machucados, e aí cadê? É. Foi para o banco de reserva, o banco de reserva não respondeu. Não. Não respondia, A leitura, não tinha. a leitura foi errada. A leitura foi errada naquele momento, Henrique. Dizer o seguinte, ó, vai começar a Série B. Aí o time foi ganhando corpo na Copa do Nordeste. Quarta de final, semifinal, chegou, meteu 3 no time do Vitória. A imprensa brasileira começou a destacar olhar. o Sampaio e tal. Aí disse, olha, nós temos time, um timaço. Aí vai para a semifinal, passa também, chega a decisão contra o Bahia, ganha o primeiro jogo aqui, né? Aí, de repente, o Sampaio começou a tirar alguns jogadores importantes dos jogos iniciais da Série B, né? Quando naquele momento, e aí é a minha opinião, eu quero ouvi-los também, quando naquele momento, até a sexta rodada, o Sampaio, não sei como financeiramente, porque eu não conheço a realidade dentro do clube, Exatamente. né? A gente não conhece, mas não sei como, mas o Sampaio teria que até a sexta, sétima rodada, o Sampaio já ter iniciado, ido ao mercado e contratado jogadores ali, É, porque assim, para melhorar a questão de qualidade do grupo, porque ficou visível que o grupo não tinha a Não. qualidade que o time titular tinha. não, o Sampaio tinha 11 jogadores, tinha. E aí teve esse problema gravíssimo de contusões e uma série de coisas, demissão de técnico, somado ao fato do nível técnico, como eu abordei, do reserva ser muito inferior ao do titular. E aí tem uma questão, Julinha, que é o seguinte, você falou a sexta rodada,
porque é só até a 6ª rodada que você pode contratar jogador de outra equipe dentro da própria Série B. Exatamente, eu Esse falei que de é o forma número- proposital, porque é a o número partir chave. daí você tem que tirar da Série A. Ou da Tirar C. da C. Ou Onde da o D. nível não é Aí, isso. aí imagina só uma Isso. situação Não dá, não aqui. tem condição. Como é que você vai tirar um jogador que está bem da Série A para vir para cá para ganhar 20 mil, que era o teto do Sampaio? Não existe. Não, o Sampaio tentou o Grampola, 110 mil reais, Foi pro Paraná. foi para o Paraná. Não tem como. Como é que vai tirar algum time da Série C? Eu me lembro que o Marco Aurélio foi cogitado, ele veio depois, mas veio depois da eliminação do Botafogo. Sim. Mas ele não quis vir, não, porque o salário que o Sampaio tinha para oferecer, o Botafogo pagava lá para ele na Série C. Exatamente. Então era complicado. O Sampaio, para mim, erra também nesse ponto aí das contratações. E tem que lembrar sempre dessa trajetória do Sampaio na Série B, que após a demissão do Roberto Fonseca, teve o Paulo Roberto, não deu nada certo, foi demitido. E aí veio o Marcinho Guerreiro, que veio naquela último suspiro de esperança, né, Julinho? Para tentar ver se o Sampaio escapava, mas também não deu certo. Não é Salvador Não é da Salvador. Pátria. O certo é que o Sampaio caiu. Caiu. Uma tristeza, é claro, mas vai ter que dar a volta por cima. Grandes clubes do futebol brasileiro caíram também. O Corinthians, o Palmeiras, o Botafogo. O Vasco já caiu 3 vezes. Grêmio, Eu não ia Vasco. falar o Vasco, para não maltratar seu coração. Não, mas 3 vezes já. 3 Grêmio, vezes. Vasco, Já Internacional. caíram. Já caíram. É, tem que aprender com os erros e modificar para a temporada, já que o Sampaio está na Série C e vai ter o Imperatriz na Série C também, né? Exatamente. Aqui eu também separei aqui, Julinha, a respeito da Série C de 2019, né? A gente teve aquela, vamos dizer assim, semi-polêmica, porque não vai dar para fazer uma divisão geográfica dessa porque vez. a maioria dos clubes Isso. eles são do Norte e Nordeste, então não dava para dividir 10 do Norte e Nordeste, mais 10 do Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país. Ficou desigual. Aí o que aconteceu foi que o Clube do Remo, o Paysandu e o Atlético do Acre vão jogar como se estivesse na região Centro-Oeste, Sul e Vamos para a Sudeste. chave B. E a chave A, que é a nossa chave aqui do Sampaio e do Imperatriz, será com, vamos dizer assim, um nordestão, né? Mas que bom que eles foram lá, Ainda no bem. Paysandu, E aí né? fica... Porque é uma pedra no sapato. Com né? certeza. Não, é uma pedra no sapato, e aí, levando em consideração isso, Juliana, ficamos desta forma. Ó. Teremos ABC, Botafogo da Paraíba, Confiança, Ferroviário, Globo, Imperatriz, Náutico, Sampaio, Santa Cruz e 13, disputando o Grupo A. Se na Série B nós não obtivemos sucesso em 2018, na Série D a gente pode dizer totalmente o contrário. O futebol do Maranhão foi bem. Os nossos representantes foram o Motoclube e o Imperatriz. E o Cavalo de Aço, Henrique, conquistou o acesso, treinado pelo Marcinho Guerreiro, que estava no Campeonato Estadual pelo Moto, teve problemas financeiros, 7 meses de atraso, foi contratado, saiu em litígio com a diretoria do Moto, foi para o Imperatriz, lá tinha o Vinícius, que iniciou a temporada, e ele deu uma reviravolta e o time conquistou, com muito merecimento, essa vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro. Imperatriz, em 2019, na Série C. Sem dúvida, foi de um trabalho do Marcinho Guerreiro, que tem uma condição, tanto é que até no próprio Sampaio Corrêa, ele na Série B, ele ainda tentou, deu lampejos Deu um suspiro ali, deu né, suspiros, mas não conseguiu, mas no trabalho do Imperatriz, depois que ele saiu do Moto com aquela crise todinha que o Moto estava, ele conseguiu organizar, conseguiu fechar o grupo, ele tem uma característica muito marcante nesse aspecto nele, ele fecha muito o grupo com ele, e ele conseguiu levar o Imperatriz à Série C. Torço que pelo menos tenha um sucesso bom no ano que vem a equipe do Imperatriz, já que o Marcinho não está mais. Foi um grande ano do Cavalo de Aço, né? Foi. Vice-campeão estadual Isso. e acesso à Série C, né? Foi um grande ano do Imperatriz, sim. Eu tenho até... Muita gente fica brincando, né, Juliana? Porque eu fico dizendo que eu sempre torço para o Imperatriz. Eu torço mesmo, eu torço para que dê tudo certo. Torço para o Imperatriz, para o Cordino, que o futebol do interior do Maranhão cresça, né, rapaz? Vamos dizer assim. É o que todos nós Eu queremos quero e muito, apostamos, cara. né? Ó, eu quero muito. E é bom lembrar, isso aqui eu separei e entreguei para vocês, os grupos da Série D de 2018, que o Imperatriz caiu num grupo, rapaz. Olha aqui, tinha América de Natal, que era o queridinho. É o queridinho da televisão. Isso. Só transmitia jogo do América. Todos os jogos. Era América de Natal, Imperatriz, Belo Jardim e o Guarani de Juazeiro, que é muito chato. Já deu trabalho aqui para alguns times maranhenses, né? E aí o Imperatriz conseguiu a segunda colocação, terminou com 9 pontos, né? O América de Natal terminou em primeiro nessa primeira fase. Na segunda fase, Juliano, só para destacar aqui a trajetória do Imperatriz, por coincidência, o confronto caiu Imperatriz e América de Natal, né? E aí o Imperatriz ganhou por 1-0 lá e depois ganhou nos pênaltis.
Aliás, isso aqui é um confronto decisivo. Foi. Na segunda fase, o Imperatriz encarou o Motoclube, rapaz. O Motoclube. Foi o Moto, na segunda fase. O Motoclube. Aí foi 2-1 pro Imperatriz e depois 4-2 aqui em São Luís. No pro Castelão. Imperatriz. Depois, Julião. Grande resultado. Grande resultado. Depois o Imperatriz na quarta de final ganhou 1-0 a equipe do Manaus. E depois o 2-1, né? Esse é um dos times de maior investimento, time de empresários. Lá em Manaus era apontado como a equipe que subiria. Isso. E na fase decisiva, perdeu lá por 2-1 e nos pênaltis conseguiu prosseguir na competição. Depois, o Imperatriz enfrentou o 13, que era justamente o time do Flávio Araújo, né? Na semifinal da competição, já lá entre os quatro, já garantido. Já com acesso. Já com acesso. E o Imperatriz ganhou do 13 de Campina Grande, ganhou o 13 de Campina Grande 1-0 e depois perdeu por 1-0 e nos pênaltis foi derrotado. Para a gente fechar, inclusive o programa falando de Série D, o Moto, por exemplo, não foi adiante, porque o Moto poderia estar com essa vaga também. Não foi adiante pelos problemas administrativos, financeiros, o extracampo que pesou dentro de campo, porque o Moto tinha time, né? Tinha determinação dos jogadores e trabalho da comissão técnica para poder chegar, mas se desmantelou, o time não... faltou gás. Os jogadores foram até onde nem se imaginava, né? Com salários atrasados. Foi no limite, Juraci. E não é de hoje que o Moto vem enfrentando esses problemas. Infelizmente, o que pesou para o Moto foi extracampo. Se o Moto tivesse fora uma estrutura, com certeza o Moto tinha conseguido sucesso. Você acredita também que se tivesse tudo em dia, tudo normal, o Moto estava hoje na Série C, Greg? Acredito. E tem mais. O Moto que se classificou em primeiro no grupo, lembrando aqui que era um grupo que tinha altos também. E era o Massinho, né? Isso, era o Massinho. O Massinho Guerreiro. Isso, o Moto se classifica em primeiro. É bom lembrar que o Vinícius Saldanha assume o Imperatriz naquele momento, ou aliás, o Vinícius Saldanha sai do Imperatriz naquele momento para justamente o Massinho assumir ali no último jogo, se eu não me engano, dos dois últimos jogos da fase de grupos. O Moto teria sim possibilidades. Para mim, o grande problema foi esse cruzamento Moto Imperatriz, Juliano. Porque tirou um dos dois maranhenses, eram dois times que tinham... se você me permite, eu com todo o respeito que você me merece, eu vou discordar. O grande problema foi que o Moto, administrativamente falando, o Moto foi caótico. Com quem o Moto caísse ali, Greg, o Moto cairia. Perderia o jogo. Uma coisa é você ir para uma decisão, do outro lado tem uma equipe totalmente em dia, com todas as boas condições, e a outra está faltando tudo. Isso, estava faltando tudo. E aí o Moto teve essa dificuldade de pegar esse time que o Imperatriz que era muito bom na época, No nosso caso agora só falta tempo, viu? Porque o tempo acabou. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Nós queríamos aqui reforçar os desejos de um Feliz Natal, né? Que essa data possa ser marcada pela união dos povos, possa ser marcada pela paz e pelo fortalecimento do núcleo familiar. Meu amigo, parceiro, irmão, Henrique Pereira, Feliz Natal, que Deus continue a te abençoar, que você continue a ser esse grande profissional da imprensa, da comunicação. Meu irmão. Meu irmãozão. Prazer mesmo, Juraci. Obrigado. Prazer ter você aqui mais uma vez. Prazer foi todo meu. Meu irmão, Gregório Dantas, meu parceiro. Tamo junto, Julinho. Feliz Natal. Muito obrigado. Viu? Extensivo a toda a equipe aqui da TV Assembleia, a nossa direção, a todos aqueles que fazem a TV Assembleia e especialmente ao telespectador, né? Que é a razão de tudo, né? Obrigado pela paciência, pelo compromisso de toda segunda e terças-feiras aqui no Esporte em Debate, mas sobretudo essa parceria, né, que é o gás que nos enche de felicidade e contentamento para a gente seguir em frente. Só está dando certo porque está em harmonia, né, Juliano? É verdade. Exatamente. Graças a Deus, né? Um grande abraço. Grande abraço para você também. Gente, Feliz Natal e a gente continua se vendo aqui nessa retrospectiva na TV Assembleia do Esporte em Debate, sempre contando com o carinho da sua honrosa e indispensável audiência. Greg, já virou jargão, canais de interação para que o público possa participar. Pois é, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. Está passando aqui embaixo da sua tela o WhatsApp. E lembrando que o nosso programa vai estar completo, na íntegra, bonitinho. Você pode comentar, curtir, compartilhar no Facebook a partir desta terça-feira. Feliz Natal, gente. Um grande abraço. Esporte em Debate continua sempre com você. E, é claro, buscando merecer a sua audiência aqui na TV Assembleia. Tchau. Até lá. Tchau, galera.